Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu santo nome, obrigado pela esperança que nós temos de que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor, Pai. E ajuda-nos a compreender mais sobre isso no texto que a gente vai trabalhar hoje. Ajuda-me, Deus, dá-me as palavras corretas e ajuda cada um a compreender a Tua palavra, para que a gente possa sair daqui desafiados e encorajados, Pai, e esperançosos. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode abrir a Bíblia em Efésios. Nós estamos trabalhando Efésios 1, nos versículos 3 a 14, e estamos vendo que nós devemos reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios, além dessa criação, que Ele nos deu através de Cristo. E o texto diz o seguinte, deixa eu colocar ali. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, nós começamos esse texto vendo as bênçãos espirituais, que por mais que elas sejam espirituais, são tão reais quanto aquilo que nós vemos todos os dias. Essas bênçãos, elas devem motivar o nosso louvor a Deus, a nossa adoração pública de Deus, a nossa recomendação de Deus, e certamente influencia a maneira como a gente vive nesse mundo, nosso testemunho. E a gente vai continuar entendendo essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. A gente viu as primeiras bênçãos aqui de sermos eleitos e adotados. Então Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos selecionou para estarmos em Cristo. E semana passada nós vimos que nós fomos adotados. Nós não nascemos como filhos de Deus, nós somos adotados por Deus e aceitos como filhos. Antes de nós sermos adotados por Deus, nós éramos filhos do diabo, nós estávamos sob a tutela dele em pecado. E assim Deus então nos adota para a gente viver de forma que condiz ao membro de sua família, santos e irrepreensíveis, assim como nosso meio-irmão Jesus Cristo. E o objetivo final dessa adoção, então, como filhos de Deus, que ocorre por meio de Cristo e satisfaz a vontade de Deus, é a recomendação do esplêndido favor de Deus para conosco, com o qual Ele graciosamente nos agraciou. E uma vez adotados por Deus, nossas vidas devem então adorar e recomendar Deus a outras pessoas, à medida que nós vivemos como adotados. Depois nós começamos a ver a segunda bênção, que de novo não tem nada a ver com aquilo que a gente ouve de segunda bênção. Nós somos e seremos perdoados e unificados em Cristo. O texto diz
no versículo 7, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. E nisso nós começamos a falar que nós somos, em Cristo, redimidos, nós temos redenção, o nosso resgate é pago, e por isso nós somos libertados do pecado. E esse resgate não é pago com dinheiro ou riquezas materiais, mas ele é pago pelo sangue de Cristo, através do sangue de Cristo, como resgate da nossa escravidão. E Deus não utilizou riquezas humanas e materiais, mas a riqueza do seu favor para conosco. E depois nós vimos que nenhuma filosofia ou religião, ou qualquer coisa, ou qualquer outra coisa pode oferecer essa redenção. A gente viu que Cristo não é uma religião, Cristo ele não veio criar uma religião, Cristo veio salvar aqueles que Ele havia eleito. E o texto continua dizendo que Deus transbordou essa graça em sabedoria e entendimento. Então, essa redenção, pelo derramamento do favor de Deus, nós vimos, ela não produz loucura, êxtase, reações de gritaria ou correria, mas Deus sim derrama esse favor em sabedoria e entendimento, de maneira inteligível e através do conhecimento. Não numa histeria, mas no entendimento de um plano esse feito pela própria sabedoria de Deus, e não de ideias desconexas sobre Jesus, né? Não pensando ideias sobre Jesus e formando uma ideia sobre Ele que é falsa. E aí nós retornamos a esse texto para ver que através dessa sabedoria e entendimento dadas por Deus, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele nos revelou algo que estava escondido. Ele fez esse conhecimento completo do seu plano, da sua vontade secreta. O favor de Deus, que Ele fez transbordar em nós, em sabedoria e entendimento, foi revelando o seu mistério. Algo que estava oculto aos santos do Antigo Testamento, mas que foi desvendado de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele ainda vai fazer. Acontece que mesmo aquilo que Deus ainda não fez, Ele já estabeleceu em Cristo. Isso já está definido. Mesmo que Deus ainda não tenha feito, isso já está determinado para se cumprir. Eu pensei numa ilustração para isso. É mais ou menos, bem mais ou menos, tá certo? Como você comprar um apartamento na planta. Você fecha um negócio na fé de que você vai receber aquele apartamento, e dependendo da construtora, você precisa de fé mesmo, e aí você vai lá, você vê que tem um plano daquele apartamento existir, e você compra, né? Aquele plano está estabelecido, ele é mostrado para você, e você confia naquele plano, e compra aquele plano, se compromete de que aquele apartamento será seu. Então aquele apartamento já é seu, mas ele não é seu, certo? Ele já é seu porque o preço já foi pago, mas ele não é seu porque ele ainda não existe. Ele ainda não está lá. Então ele já é seu, mas de certa maneira ele não é seu. Da mesma forma, ou de maneira similar, Deus já nos predestinou, Deus já enviou o seu Filho, Deus já nos salvou, Deus já garantiu o nosso futuro glorioso com Ele, mas há coisas que ainda não foram concluídas, mas que de qualquer maneira Deus já estabeleceu. E o que é isso? Versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ele fala de todas as coisas vão convergir, todas elas serão somadas e colocadas juntas sob uma só pessoa. Então, em Cristo, todas as coisas, todas aquelas bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, como todas as coisas aqui na terra, elas serão unidas. Tanto essa criação, como aquilo que está além desta criação, além daquilo que a gente pode ver, vão ser reunidos e unificados novamente em Cristo.
pregador Martin Lloyd Jones diz o seguinte, ele fala: a perfeita harmonia que será restaurada será a harmonia do homem e entre os homens, a harmonia na terra e na criação bruta, a harmonia nos céus, e tudo sob esse bendito Senhor Jesus Cristo, que será o cabeça de tudo. Tudo será novamente unido nele, e a beleza das belezas, a maravilha incomparável, quando tudo isso acontecer, não será desfeito jamais. Tudo será reunido nele para toda a eternidade, e essa é a mensagem, esse é o plano de Deus, esse é o mistério revelado a nós. Essas coisas são tão maravilhosas que você nunca ouvirá nada mais grandioso, nem nesse mundo, nem no vindouro. E tudo isso deve ocorrer na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato que isso tiver que acontecer. Conforme tudo tem sido gerenciado por Deus, todas essas coisas vão acontecer e elas vão ser consumadas, realizadas e completas. Agora, é fato que há uma parte disso que já tem acontecido, certo? É sempre aquela ideia do cristão, do já e o ainda não, né? Gálatas 4, 3-5 diz: ainda também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus e nós já fomos salvos. Nós já fomos adotados como filhos. Num certo sentido, nós já fomos até unificados, de certa maneira, em Cristo, como a igreja. Mas existem mais coisas que devem acontecer e que ainda não aconteceram. Por exemplo, a nossa glorificação. Quando a gente vai receber um corpo perfeito, para a gente poder desfrutar totalmente do relacionamento refeito com Cristo. A questão é que pela graça, pelo favor de Deus para conosco, em Cristo, nós fazemos parte de um pedaço desse glorioso plano. E a nossa parte aqui envolve a adoção, a salvação, a igreja, a glorificação, mas além disso, envolve a própria criação, que aguarda a redenção e geme com dores de parto, como Paulo vai falar em Romanos. Esse plano, ele excede a nossa criação, ele é transcendental, ele envolve anjos, exércitos celestiais, novo céu e nova terra, como a gente vai ver em Apocalipse, tudo sendo governado e unificado em Cristo. Colossenses 1, 18-20 fala: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então esse é o segundo conjunto de bênçãos aqui que Paulo apresenta em Efésios, pelas quais nós devemos reconhecer a Deus publicamente. Em Cristo, nós somos e seremos perdoados e unificados com todas as coisas sob a autoridade de Cristo. Uma coisa para a gente pensar aqui é se você tem reconhecido a autoridade de Cristo na sua própria vida. Será que você tem vivido de acordo com essa autoridade que Cristo tem sobre todas as coisas e terá sobre todas as coisas? Ou será que há áreas na sua vida que você ainda acha que você tem certa autoridade para tomar algumas decisões, desviando um pouquinho do que Cristo deseja? Será que você tem vivido de acordo com a sabedoria e entendimento derramados por Deus para aqueles que estão em Cristo? Você tem observado a sua própria vida e olhado para a palavra de Deus para entender essa sabedoria e esse entendimento para tomar as decisões certas, como a gente viu na semana passada? Então nós devemos reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios além dessa criação que Ele nos deu através de Cristo. E a terceira bênção, que é o ponto final desse trecho,
pelas quais nós devemos reconhecer a Deus publicamente, é que em Cristo nós temos a garantia de um futuro melhor em comunidade. O texto diz o seguinte, versículo 11: Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então veja, nós fomos novamente escolhidos, mas aquele lance, ele coloca uma palavra um pouco diferente. Ele fala que em Cristo, Paulo ele afirma que havia um grupo de pessoas, esse nós, que Paulo se coloca inclusive nesse grupo, e eles foram tornados elegíveis para a herança de Deus. Eles foram feitos herança, se tornaram a porção de Deus. E isso foi feito por meio de uma sorte, né? No Antigo Testamento, a sorte, inclusive, foi utilizada várias vezes para entender a vontade determinada por Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento você vê o uso do Urim e Tumim, que era um instrumento de decisão pela sorte. E eles entendiam que Deus agia através daquilo. A escolha de Saul foi pela sorte. O exercício do sacerdócio também acontecia muitas vezes pela sorte. E Paulo diz que esse grupo de pessoas, ele e essas pessoas, o nós ali, se tornaram herança de Deus. E que Deus fez isso através da predestinação, da escolha, que ele já afirmou nos versículos anteriores, e ele reafirma aqui, né? Ele predestinou essas pessoas, ele designou de antemão, conforme o seu plano, daquele que fez todas as coisas, daquele que atuou e trabalhou todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, segundo o seu conselho, conforme aquilo que ele deseja. Então, novamente, Deus predestinou um grupo de pessoas, a sua porção, a sua herança, a sua posse particular, conforme o seu propósito eterno, da sua própria vontade, conforme o seu próprio conselho. Interessante lembrar aqui, que quando fala que Deus tem um plano, né, isso está mostrando que Deus não é aquela energia solta no ar, né? Deus ele é uma pessoa, ele exerce a sua vontade de maneira pessoal. E também é interessante a gente lembrar que o conselho da vontade de Deus nos lembra que as pessoas podem querer mudar o sistema, mudar governantes, mudar tudo que existe, criar uma sociedade secular, mas elas nunca vão derrubar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Elas nunca vão impedir o plano de Deus de colocar todas as coisas sob a autoridade de Cristo. Podem fazer o que for, isso nunca acontecerá. O propósito desse plano é formar uma comunidade para a recomendação, para o reconhecimento de Deus na majestade de Cristo, da esplendorosa supremacia do Messias sobre todas as coisas. Repare que a frase para o louvor da sua glória aparece 2 vezes nesse texto. E todo esse plano de redenção dos homens e de convergir todas as coisas na autoridade de Cristo só tem sentido à luz do propósito da glória de Deus. O esplendor, a glória de Deus, ela só pode ser vista em meio às trevas. A gente só consegue ver isso em meio às trevas do pecado. A gente não consegue entender o grande amor de Deus, a sua misericórdia, a justiça, sua soberania, sua santidade, e tantos outros atributos perfeitos de Deus, se não fosse também toda a experiência que a gente tem nesse mundo, da tristeza, da impureza, da desgraça, da injustiça, da escuridão, tudo que nos cerca na nossa vida, causados pelo pecado. Teve um dia que eu fiquei sabendo que ia ter uma chuva de meteoros, seria visível aqui na nossa região.
Aí eu acordei mais cedo, uma das minhas filhas quis acordar comigo, e a gente ficou observando. Eu vi um meteoro. Acontece que a nossa região tem muita luz. É difícil você ver esse tipo de coisa quando tem muita luz em volta. Assim também, a glória de Deus ela é vista em contraste com as trevas que a gente vive. Então no versículo 12, Paulo mostra a formação de um povo, uma nova comunidade, que envolve dois grupos. Ele envolve os judeus, ele fala, a fim de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu creio que nós aqui se refere aos judeus, inclusive Paulo se incluindo ali como judeu. E ele diz que eles primeiro esperavam, eles estavam esperando aquilo, a promessa do Messias, e toda aquela herança, a promessa foi feita primeiro aos judeus. Romanos 1,16 fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então a redenção era algo aguardado pelos judeus, antes que os gentios tivessem acesso a ela. Por exemplo, é interessante como a gente vê ali em Simeão, a gente leu o texto algumas semanas atrás, quando Jesus nasce e ele aparece como uma pessoa cheia do Espírito, e ele fala que ele aguardava a redenção e reconhecia que Cristo era essa salvação, e ele fala, meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Então Simeão, ele reconheceu que Jesus seria a luz de revelação para os gentios, e glória para Israel. Os judeus, eles tinham a esperança da herança, e essa herança, ela foi mediada por Cristo, ou seja, foi Ele quem estabeleceu essa herança pelo seu sangue. Hebreus 9,15 diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, ou seja, os judeus que creram em Cristo, receberam o mediador ali da herança prometida na primeira aliança, por intermédio de Abraão. Na nova aliança em Cristo, então, eles recebem o Messias de fato. Eles recebem o resgate de seus pecados de maneira definitiva, substituindo aquele sistema de sacrifício temporário que era oferecido no tabernáculo, no templo e no templo. E por que tudo isso? Para serem para louvor da sua glória, para a recomendação do esplendor de Deus. E depois Paulo fala de um outro grupo, de um segundo grupo dessa comunidade. Ele fala dos gentios. Ele fala, vocês, ou seja, os gregos, os gentios que estavam lendo ali, que não eram judeus, que ouviram e creram, que acreditaram, que depositaram a sua confiança, depois de ter escutado o Evangelho, quando aqueles irmãos não judeus ouviram, entenderam e confiaram no Evangelho da salvação em Cristo, a palavra verdadeira de que o único meio de salvação do pagamento do resgate, da escravidão do pecado, é feito por meio do sangue de Jesus derramado na cruz e oferecido na presença real de Deus, como a gente viu na última mensagem, ali em Hebreus 9, 11 a 12, que diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelos homens, isso é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, e entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Quando isso aconteceu, eles foram então selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Paulo afirma que aqueles irmãos gentios, eles foram selados, eles receberam uma marca, ou seja, eles receberam uma marca de autenticidade, que indica a identidade daquelas pessoas como salvos. Naquela época, reis e autoridades, no passado, eles mandavam documentos e tal, selados, eles pingavam cera no documento e colocavam o seu anel ali,
E aquele selo era uma prova de autenticidade, aquela mensagem era de fato daquele rei. E também para preservar o conteúdo daquela mensagem. Essa é a ideia aqui. E eles foram selados, aquelas pessoas foram selados com o Espírito Santo da promessa. Uma marca de autenticidade do cristão, que é o Espírito Santo, que nós recebemos quando nos convertemos. No momento que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e confia no pagamento da dívida por parte de Jesus, ela é selada com esse Espírito Santo da promessa. Esse Espírito ele foi prometido lá no Antigo Testamento. Ezequiel 36, 25 a 27 diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente minhas leis. E esse espírito também foi prometido por Jesus. João 14, 16 a 17, ele fala: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então veja, Jesus ele prometeu um outro conselheiro do mesmo tipo, ou seja, um conselheiro divino, Espírito Santo do próprio Deus. E então Deus, ele tem já cumprido essa promessa de selar, de nos selar com o Espírito Santo, prometido para formar uma nova comunidade. Uma vez selados, eles passariam a fazer parte desse novo povo, formado de dois grupos: nós, os judeus, e vocês, os gentios, em Cristo. A gente assistiu um filme recentemente com as meninas lá em casa, filme de 1968 que chama Os Seus, os Meus e os Nossos. É um viúvo com 10 filhos, que se casa com uma viúva com 8 filhos, e desse casamento nasce um outro filho, né? Então os meus, os seus e os nossos, e formam uma nova família. Os filhos daquela mulher com os filhos daquele homem, quando eles se casam, eles formam uma nova família. Mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Deus pega os judeus, Deus pega os gentios e forma algo novo, que é a igreja. E esse selo que é o Espírito, nessa nova comunidade, é a garantia da nossa herança, é o penhor, né? Algumas traduções trazem o penhor da nossa herança. Então observe, o Espírito, ele é a garantia, ele é algo que, como aquilo que nós pagamos para garantir o recebimento de algo no futuro. Lembra a ideia do apartamento na planta, né? Mas no nosso caso, Deus nos dá o seu Espírito, uma vez que nós confiamos no pagamento que Ele nos dá em Cristo, pelos nossos pecados, como garantia de que nós receberemos essa herança futura. Então esse selo é uma marca, que quando Jesus entregar essa herança, Ele vai identificar aqueles que devem recebê-lo, aqueles que têm o seu selo. E Paulo afirma que a nossa herança, dos dois grupos, o nós ali, os judeus e os gentios, ele celebra a união de gentios e judeus numa herança em Cristo. Essa herança ela tem uma relação com a herança de Israel, prometida ali para Abraão. Ele fala então, Gênesis 12:1, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Só que mais do que aquela terra, a herança envolvia também uma série de coisas, como colheita abundante, ausência de doenças, mas principalmente a paz, o shalom de Deus fazia parte dessa herança. E Jesus, no Sermão do Monte, ele relaciona essa herança da terra com o reino de Deus, mas estendendo para a terra toda. Ele fala: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Mateus 5:5. E assim também, Jesus faz com outras coisas que os israelitas esperavam naquela terra: o consolo, a misericórdia, a justiça, a paz, aquilo que o Dudu pregou, das bem-aventuranças. E todas essas coisas vão ser então perfeitas quando Deus completar o seu plano
o plano do reino completo. E em Cristo, essa herança da promessa de Deus a Abraão, a Israel, se torna nossa herança também. Gálatas 3, 26 a 29 fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Deus nos torna participantes dessa herança. Colossenses 1,12 fala: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Romanos 8,17 fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participaremos da sua glória. Então essa herança, ela tem impacto na nossa vida de certa forma hoje também. Nós desfrutamos de bênção na nossa vida atual, o perdão do pecado, a adoção de filhos, a graça, o poder de Deus para nos fazer vencer o pecado, a vida em comunidade com a igreja, todas essas bênçãos nós já experimentamos. Mas essa herança, nós temos também algo que ainda não foi realizado, a garantia de um futuro melhor em comunidade. Ele diz: até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Interessante, assim como os judeus não haviam recebido a sua herança de maneira completa e aguardavam ali o Messias, assim também a igreja, essa nova comunidade de judeus e gentios, selados com o Espírito, como garantia de receber essa herança, também aguardam a completa redenção, o futuro, esse futuro melhor em comunidade, algo transcendental, algo que nos une e une todas aquelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para que a gente receba isso, enfim, para vivermos em novo céu, nova terra, unidos com aqueles que creem em Jesus, de todas as eras, sob a sua própria autoridade, a autoridade de Cristo, desfrutando um relacionamento de obediência completa com Deus, pela glorificação do nosso corpo e do perfeito relacionamento uns com os outros, com paz e justiça, inclusive em paz e harmonia com a própria natureza, com a própria criação, e tudo isso, novamente, para o louvor da sua glória, para a recomendação do esplendor de Deus. Tudo o que a humanidade deseja e tem negado a Jesus na tentativa de conseguir a restauração da paz, o resgate da natureza, segurança, o fim da fome, o fim das doenças, a vida longa, o fim da violência, da opressão, o conhecimento, a comunidade sustentável que usa corretamente os recursos naturais, o fim do sem-teto, tudo isso, o cristão, sim, o cristão, aqueles cristãos chatos que perturbam com uma doutrina fundamentalista, retrógrada, quadrados, opressores, sim, tudo que esse mundo deseja, e está se matando para conseguir, literalmente. Nós, essa comunidade de judeus e gentios unidos em Cristo, receberemos pela graça e de graça, pelo favor de Deus em Cristo. E por isso mesmo, os povos renderão glória a Deus. Por isso que naquele dia, todo o joelho se dobrará, e vão reconhecer aquele que o transpassaram, e vão chorar reconhecendo ali, é Ele, é verdade, sempre foi Ele. E então aquele povo meio odiado pelo mundo, que eles, assim,
Ninguém fala muito disso, né? Mas seria muito melhor se eles não estivessem aqui, né? Que somos nós, que são perseguidos no mundo inteiro. Vamos receber tudo aquilo que eles esperam. Já pensou nisso? Novo céu, nova terra, paz, segurança. Em Cristo, nós teremos todas essas coisas que eles esperam. Nós devemos reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios, além dessa criação, que Ele nos deu através de Cristo. Porque em Cristo, nós fomos eleitos por Deus, antes que houvesse qualquer coisa dessa criação, para sermos adotados como filhos e viver uma vida digna como um membro da família de Deus, santos e irrepreensíveis. Em Cristo, nós somos comprados da escravidão do pecado, e nos foi desvendado o plano de Deus de colocar todas as coisas dessa criação e fora dela sob a autoridade de Cristo. E em Cristo a herança prometida vai ser a herança dessa nova comunidade, a igreja de Cristo, dos salvos, por meio do sangue do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou como prova que o pagamento foi aceito, e que receberam o Espírito Santo como selo, como a garantia do recebimento dessa herança no futuro. Veja que é muito bacana, né, a construção que Paulo faz aqui. Deus nos predestinou em Cristo para sermos filhos adotivos. Em Cristo nós fomos comprados pelo preço do resgate, por esse Deus Filho, e em Cristo nós fomos selados com o Espírito. O trabalho de toda a Trindade acontecendo para a nossa redenção, hoje e para sempre. E por isso, em todo esse plano deve nos motivar a louvar e reconhecer e recomendar a glória de Deus, a esplêndida e excelente graça, o enorme favor de Deus para conosco, ao enviar Jesus para nos salvar e nos selar com o seu Espírito, sem mérito nenhum da nossa parte. É tudo um presente de Deus para nós. Um comentarista diz o seguinte: assim, quer observemos a iniciativa de Deus da perspectiva do passado, a eleição, quer da perspectiva do presente, a redenção e união entre judeus e gentios, com vistas ao futuro, a congregação de todas as coisas em Cristo e o Espírito como penhor, Deus tem que ser louvado à medida que Ele provê graciosamente a salvação. Um outro comentário vai dizer o seguinte: está em foco a glória de Deus Pai, por quem os santos foram escolhidos e predestinados, mas também a glória do Deus Filho, por meio de quem os santos foram redimidos, e em quem obtêm eles a herança, no qual também confiam, e finalmente a glória do Deus Espírito Santo, por meio de quem os santos são selados, servindo Ele de penhor do fato que compartilharão da glória na salvação dos eleitos, tanto do Espírito como das outras duas pessoas, a fim de que os homens engrandeçam o Senhor Deus dessa maneira. Não são coisas fáceis da gente entender, né? Mas eu creio que o ponto aqui que a gente que fica fácil a gente compreender assim: nós devemos adorar esse Deus, nós devemos louvar a esse Deus. Quando nós estamos cantando, estamos reconhecendo, estamos recomendando a grandeza desse Deus e tudo que Ele fez para conosco. E eu queria terminar pensando nisso. Como é que nós podemos recomendar a Deus hoje? O que você pode fazer para recomendar a Deus para a sua família? Amigos, colegas da escola, faculdade, trabalho, vizinhos, estranhos.
à medida que nós falamos e compartilhamos essas bênçãos espirituais que Deus garante para nós em Cristo? Como é que a gente pode, nas nossas conversas, colocar essa gloriosa graça de Deus, a riqueza da graça de Deus nas nossas conversas com as pessoas, como uma recomendação desse Deus para as pessoas? A gente está vivendo dias difíceis de incerteza, guerras, notícias ruins, e as pessoas vêm, elas conversam com a gente. Como é que a gente pode dar a esperança, assim, olha, realmente tá difícil viver nesse mundo, né? Seria surpreendente se não fosse. Mas eu tenho uma esperança de um futuro melhor, em que tudo isso que as pessoas estão tentando fazer vai ser realizado em Cristo. Em Cristo, todas as coisas serão refeitas, em Cristo haverá paz. Não aqui, não agora, mas a gente tem a garantia desse futuro. Mas será que nós podemos, talvez você vai encontrar pessoas hoje ainda, que não conhecem a Cristo e podem receber essa esperança. A gente certamente vai encontrar pessoas durante essa semana, como é que a gente pode recomendar a glória de Deus para essas pessoas? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse plano excelente que o Senhor nos apresenta na tua palavra, em que o Senhor, desde antes da criação do mundo, já tinha escolhido um povo, e daquele povo viria o nosso Salvador, e aquele seria o Salvador de todos os povos. E então o Senhor formaria um novo povo, um povo seu, um povo novo em Cristo, para que esse povo então possa desfrutar das bênçãos do Senhor nesse mundo, por o resto da eternidade, Pai. Mas é verdade que o Senhor é tão bom, que mesmo hoje nós podemos desfrutar parte dessas bênçãos. E eu oro para que a gente possa aproveitar as oportunidades de viver com a bênção que é a Igreja de Cristo, a bênção que é esse corpo local, que é a IBNA, e que a gente possa se preparar para a bênção que a gente vai ter, vivendo com todos os outros salvos, de todos os tempos, podendo glorificar ao Senhor de maneira perfeita, em corpos perfeitos. Nós te louvamos por isso, Deus, e agradecemos ao Senhor. E que nós, vivendo, à medida que a gente viva essas coisas, à medida que a gente medite nessas realidades, nós possamos recomendar ao Senhor para aqueles que não te conhecem. E então essas pessoas que não te conhecem possam vir a te conhecer, e possam caminhar conosco, possam caminhar com o teu corpo, para que um dia também estejam conosco naquele dia em que o Senhor fará novas todas as coisas, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.